A mala caiu da escada. As roupas se espalharam no chão. Ele não olhou para trás, apenas jogou a chave em cima da mesa e disse: "Isso não vai mais funcionar. Se vira." Helena estava ali, com a mão sobre a barriga, os olhos arregalados, o mundo desabando ao redor. Ele saiu, a porta bateu e o silêncio gritou, grávida, sozinha, sem casa, sem dinheiro e com o coração feito em pedaços. Anos depois, ela entra em um hospital para mais um plantão como enfermeira. Abre o prontuário, lê o nome do paciente e seu sangue congela. Na maca, desacordado, ferido, entubado, estava o homem que a destruiu, o pai do filho que ele nunca conheceu. O toque gelado das primeiras gotas de chuva despertou Helena de seu torpor. Suas mãos tremiam enquanto segurava a carta amassada, as palavras cruéis dançando diante de seus olhos embaçados pelas lágrimas. Não posso assumir esse filho. A frase martelava em sua mente como uma sentença de morte para todos os sonhos que havia construído nos últimos anos. Aos 24 anos, Helena se encontrava sozinha na calçada da mansão dos Mendonça, tendo como única companhia duas, malas surradas e a vida que crescia em seu ventre. O portão imponente que tantas vezes se abrira para recebê-la, agora estava fechado, tão impenetrável quanto o coração da família que a rejeitava. "Por favor, Rafael, não faça isso comigo", sussurrou para o vazio, suas palavras se perdendo no barulho da tempestade que começava. A chuva intensificava, encharcando seu vestido florido, o mesmo que usara no dia em que Rafael a pedira em namoro, prometendo amor eterno sob as estrelas do jardim de inverno. O celular em seu bolso vibrou pela 10ª vez. Era sua mãe, preocupada, desde que Helena saíra correndo de casa após receber a ligação de Rafael. "Precisamos conversar pessoalmente", ele dissera, sua voz distante, metálica. Ela deveria ter percebido os sinais. O afastamento gradual, as desculpas para não aparecer no pré-natal, os olhares reprovadores de sua futura sogra durante o último jantar em família. Helena deslizou a mão sobre a pequena saliência em sua barriga, sentindo as lágrimas quentes contrastarem com a chuva fria que escorria por seu rosto. "Mamãe vai cuidar de você, meu amor. Não precisamos de ninguém", murmurou, tentando convencer mais a si mesma do que ao bebê. As luzes do quarto de Rafael acenderam no 2º andar. Ela viu sua silhueta através da cortina de seda, tão próxima e ao mesmo tempo infinitamente distante. Lembrou-se da última vez que estivera naquele quarto, há apenas 2 semanas, quando fizeram planos para o futuro entre beijos e carícias. "Vamos dar ao nosso filho tudo o que nunca tivemos", ele prometera, suas mãos entrelaçadas sobre sua barriga. Um soluço escapou de sua garganta quando a memória foi brutalmente interrompida pela voz áspera do segurança. "Senhorita, precisa se retirar. Ordens da família." O homem parecia constrangido, evitando seu olhar enquanto segurava um guarda-chuva preto sobre ela. Era o mesmo segurança que costumava lhe dar bom dia todas as manhãs, que guardava seus chocolates favoritos na guarita. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Seus joelhos cederam, encontrando a calçada molhada com um baque surdo. A carta em suas mãos se desfazia lentamente com a chuva, a tinta azul escorrendo como lágrimas de tinta sobre o papel caro. As palavras se misturavam, mas estavam gravadas em sua mente com a força de um ferro em brasa. "Helena, perdoe-me, mas não posso desafiar minha família. O império que construímos ao longo de gerações não pode ser abalado por um romance inconsequente. Providenciei uma quantia que será suficiente para você recomeçar em outro lugar. Não tente me procurar. Não posso assumir esse filho. Rafael." O segurança pigarreou, desconfortável. "Senhorita Helena, chamei um táxi para você. Deve chegar em alguns minutos." Sua voz traía a compaixão que tentava esconder por ordens superiores. Helena assentiu mecanicamente, seu corpo todo tremendo, de frio, de dor, de raiva, de desespero. Através das lágrimas, viu o momento exato em que a cortina do quarto se moveu. Por um instante, captou o olhar de Rafael. Seus olhos,
Se encontraram através da distância, da chuva, das convenções sociais que os separavam. Ele sustentou seu olhar por um segundo antes de desviar, fechando a cortina com uma finalidade que partiu o que restava do coração de Helena. O táxi amarelo surgiu na esquina, suas luzes refletindo nas poças d'água que se formavam no asfalto. Helena se levantou com dificuldade, suas roupas pesadas de água e decepção. O segurança se aproximou para ajudá-la com as malas, mas ela recuou. Não preciso de mais nada que venha desta casa, declarou, sua voz encontrando uma força que não sabia possuir. Enquanto colocava as malas no porta-malas do táxi, Helena sentiu um movimento suave em seu ventre, o primeiro chute do bebê. Suas mãos voaram instintivamente para a barriga e um sorriso triste brincou em seus lábios. Era como se seu filho escolhesse aquele momento para lembrá-la de que não estava completamente sozinha. O motorista do táxi ajustou o retrovisor, lançando-lhe um olhar preocupado. Para onde, senhora? Helena hesitou, as palavras presas em sua garganta. Para onde ir quando seu mundo acabava de desmoronar? Sua casa já não parecia mais seu lar. Não com as fotos de Rafael espalhadas por todos os cantos. Não com os presentes, dele ainda ocupando as prateleiras. Para o futuro, respondeu finalmente, sua voz baixa, mas determinada. Me leve para a rodoviária. O motorista assentiu em silêncio, colocando o carro em movimento. Helena não olhou para trás enquanto o táxi se afastava da mansão dos Mendonça. Não viu Rafael correndo até a janela, sua mão pressionada contra o vidro, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto aristocrático. A chuva continuava, caindo, lavando as ruas de São Paulo, e as últimas ilusões de Helena sobre contos de fadas e amores eternos. Em seu ventre, o bebê se mexeu novamente, como se quisesse lembrá-la de que, às vezes, os fins são apenas dolorosos recomeços disfarçados. Naquela noite, enquanto o ônibus cortava a escuridão rumo a um destino incerto, Helena fez uma promessa, a si mesma e ao seu filho. Jamais permitiria que alguém os fizesse se sentir pequenos novamente. O amor que carregava em seu ventre seria suficiente para preencher qualquer vazio, para curar qualquer ferida, para construir qualquer futuro. O aroma de café recém-passado preenchia o pequeno apartamento enquanto Helena ajustava o uniforme branco diante do espelho. 6 anos haviam se passado desde aquela noite tempestuosa, transformando a menina devastada em uma mulher determinada. O diploma de enfermagem, conquistado com noites em claro e plantões exaustivos, repousava orgulhosamente na parede da sala. Mamãe, olha o que eu desenhei. Miguel surgiu correndo do quarto, seus cachos escuros saltando com cada passo. O papel, colorido em suas mãos, mostrava 3 figuras, uma maior de branco, que ele identificou como Helena, ele mesmo no meio, e uma figura sombreada com ponto de interrogação. Seu coração apertou ao perceber que, mesmo nunca tendo mencionado Rafael, a ausência paterna ecoava nos traços infantis de seu filho. Está lindo, meu amor. Vamos colocar na geladeira junto com os outros? Ela se abaixou, abraçando o pequeno corpo quente contra o seu. Miguel tinha os mesmos olhos verdes do pai, embora sua alma fosse pura luz, diferente das sombras que habitavam as memórias que Helena lutava para esquecer. O interfone tocou, anunciando que Dona Zuleide, a vizinha que cuidava de Miguel durante seu turno da noite, havia chegado. Helena beijou a testa do filho, inspirando seu cheirinho de shampoo infantil. Comporte-se, príncipe. Mamãe volta amanhã cedo para fazermos panquecas. No elevador, checou mais uma vez o celular. A mensagem da supervisora do hospital piscava na tela. Precisamos de você no setor de terapia intensiva. Caso especial. Dupla remuneração. O dinheiro extra seria bem-vindo. O material escolar de Miguel para o próximo ano não se pagaria sozinho. O turno começou agitado. Helena movimentava-se pelos corredores do Hospital Santa Cruz com a eficiência que seus anos de experiência proporcionavam. Cada paciente recebia não apenas cuidados técnicos, mas também sorrisos gentis e palavras de conforto. Era sua forma de retribuir ao universo a força que encontrara para reconstruir sua vida. Enfermeira Helena!
A voz urgente de doutora Camila ecoou pelo corredor. Temos um novo paciente chegando. Acidente automobilístico grave. Precisamos de sua experiência com casos neurológicos. Helena assentiu, dirigindo-se rapidamente à área. De trauma. Seu coração acelerou ao som das portas automáticas se abrindo, revelando a equipe de paramédicos empurrando uma maca. O tempo pareceu desacelerar, quando seus olhos pousaram no rosto machucado do paciente. Mesmo sob as escoriações e tubos, reconheceria aquelas feições em qualquer lugar. O mesmo maxilar forte, as sobrancelhas espessas, o nariz aristocrático. Rafael jazia inconsciente diante dela, tão vulnerável quanto ela estivera naquela calçada há 6 anos. Suas mãos tremeram levemente, enquanto verificava os sinais vitais, seu profissionalismo lutando contra a tempestade de emoções que ameaçava. Consumi-la. O monitor cardíaco marcava batimentos irregulares, cada bip soando como uma provocação do destino. Você o conhece? Perguntou doutora Camila, notando sua hesitação momentânea. Helena engoliu em seco, forçando-se a manter a compostura. Conheci, em outra vida. A médica não insistiu, concentrando-se em ditar ordens para a equipe. Enquanto preparavam Rafael para uma tomografia de urgência, Helena observava seu rosto machucado. O tempo havia deixado algumas marcas. Pequenas rugas nos cantos dos olhos, um toque de grisalho nas têmporas. Ainda assim, era o mesmo homem que protagonizara seus sonhos e pesadelos por tanto tempo. Em seu bolso, o celular vibrou com uma mensagem de Miguel. Uma foto dele sorrindo, mostrando o dever de casa completo. O contraste entre suas duas realidades, o filho amado em casa e o pai dele lutando pela vida sob seus cuidados, era quase surreal. A noite se arrastou entre procedimentos e monitoramento constante. Helena realizava cada tarefa mecanicamente, sua mente dividida entre o presente e fragmentos do passado. Lembrou-se da última vez que tocara aquele rosto, nas despedidas apaixonadas antes de tudo desmoronar. Agora, suas mãos o tocavam novamente, mas para verificar pupilas e administrar medicamentos. Durante um momento de calma, permitiu-se observá-lo mais atentamente. Na mão direita, não havia aliança, apenas uma marca mais clara na pele, sugerindo que até recentemente existira uma. Seu prontuário indicava divorciado no estado civil. Ela se perguntou quantas outras vidas ele havia transformado e abandonado depois dela. Você deveria fazer uma pausa, sugeriu Marina, sua colega de plantão, oferecendo uma xícara de café. Está mais pálida que o normal. Helena aceitou a bebida, sentindo o líquido quente aquecer seu corpo gelado pelo ar-condicionado e pelas memórias. Na sala dos enfermeiros, Helena finalmente permitiu que as lágrimas escapassem. Não eram lágrimas de tristeza ou raiva. Eram lágrimas de realização. Em 6 anos, transformara sua dor em força, seu abandono em independência. Conquistara seu espaço, criara seu filho, construíra uma vida significativa. E agora, por alguma ironia do destino, tinha nas mãos a vida do homem que uma vez destruíra a sua. O som agudo do monitor cardíaco disparou, arrancando-a de seus pensamentos. Helena correu de volta ao quarto, encontrando Rafael em arritmia severa. Seus dedos moveram-se com precisão sobre o teclado das máquinas, ajustando medicações, enquanto sua voz comandava a equipe com autoridade. Não ouse morrer sob meus cuidados, murmurou entre dentes, suas mãos realizando compressões torácicas perfeitas. Não antes de saber que sobrevivi, que nós sobrevivemos. O corpo de Rafael respondeu aos procedimentos, seus batimentos normalizando gradualmente. Exausta, Helena se encostou na parede do quarto, observando o nascer do sol através da janela. Em algumas horas, estaria em casa fazendo panquecas com Miguel, como se esta noite surreal nunca tivesse acontecido. Mas aconteceu, e ela sabia que sua vida havia mudado novamente. Seu telefone vibrou com uma mensagem da supervisora. Precisaremos de você como enfermeira exclusiva deste caso. Família solicitou os melhores profissionais, dinheiro não é problema. Helena riu sem humor. Claro que não era. Nunca fora para os Mendonça. Antes de sair do quarto, permitiu-se um último olhar para Rafael.
Você vai sobreviver, disse baixinho. Assim como eu sobrevivi. E quando acordar, vai descobrir que a mulher que você quebrou se reconstruiu em algo muito mais forte do que você poderia imaginar. No vestiário, trocando o uniforme, Helena encontrou em seu bolso o desenho que Miguel fizera. Havia-o colocado, ali distraidamente antes de sair de casa. A figura sombreada com o ponto de interrogação parecia encará-la, como se o destino estivesse rindo de suas certezas. O sol da manhã banhava a cidade quando Helena finalmente deixou o hospital. Em seu peito, uma mistura confusa de emoções fervilhava. Mas havia também uma certeza. Seja qual fosse o plano do universo ao recolocar Rafael em sua vida, ela não era mais aquela menina frágil da calçada. Era uma mulher, uma mãe, uma profissional. E se o destino queria um acerto de contas que fosse em seus termos. O amanhecer infiltrava-se pelas cortinas do quarto 507, enquanto Helena trocava os curativos de Rafael. Seus dedos, protegidos por luvas estéreis, deslizavam com precisão profissional sobre a pele que um dia conhecera tão intimamente. O monitor, cardíaco, mantinha seu ritmo constante, como um metrônomo marcando o tempo entre passado e presente. Por que você escolheu ficar? A pergunta de Marina ecoava em sua mente desde o início do plantão. A verdade era complexa demais para explicar. Não estava ali por ele. Estava por si mesma, pela profissional que se tornara, pela mulher que aprendera a transformar cicatrizes em força. O rosto de Rafael, ainda marcado pelo acidente, demonstrava sinais de recuperação. As escoriações começavam a cicatrizar, revelando aos poucos as feições que Helena lutara tanto para esquecer. Seus olhos permaneciam fechados, mergulhados em um sono medicamentoso que os médicos consideravam crucial para sua recuperação. Bom dia, enfermeira Helena. A voz grave do Dr. Paulo interrompeu seus pensamentos. Como está nosso paciente? Helena relatou mecanicamente os sinais vitais, níveis de medicação e procedimentos realizados. Sua voz não traía nenhuma das emoções que borbulhavam sob a superfície de seu profissionalismo. Excelente trabalho, elogiou o médico folheando o prontuário. A família Mendonça não para de tecer elogios aos seus cuidados. Helena sentiu um gosto amargo na boca. Claro que não sabiam quem ela era. O tempo e as circunstâncias haviam mudado sua aparência tanto quanto sua essência. Sozinha novamente no quarto, permitiu que seus olhos vagassem pelo corpo inerte de Rafael. Onde antes havia o terno impecável de grife, agora jazia uma camisola hospitalar. Os cabelos, sempre meticulosamente arrumados, estavam desalinhados sobre o travesseiro. Havia uma fragilidade nele que jamais imaginara presenciar. Seu telefone vibrou no bolso. Uma foto de Miguel segurando seu boletim escolar, todas as notas máximas. O orgulho explodiu em seu peito, misturando-se com uma pontada de tristeza. Seu filho tinha a mesma inteligência aguçada do pai. O mesmo brilho nos olhos verdes quando descobria algo novo. Olha só quem se tornou um gênio da matemática. Sussurrou para a foto, um sorriso suave brincando em seus lábios. O som de um gemido baixo congelou seu sangue. Rafael se mexia levemente na cama, suas pálpebras tremulando como se lutassem para se abrir. Helena rapidamente guardou o celular, assumindo sua postura profissional. Checou os monitores, ajustou o soro. Qualquer coisa para manter suas mãos ocupadas e sua mente focada. Mas Rafael aquietou-se novamente, retornando ao seu sono profundo. As horas se arrastavam no plantão noturno. Helena aproveitou um momento de calmaria para organizar suas anotações na mesa de enfermagem. O som de passos apressados chamou sua atenção. Era a dona Zuleide, ofegante e preocupada. Miguel está com febre, informou a senhora, seus olhos bondosos cheios de preocupação. Está chamando pela mãe. Helena sentiu seu coração apertar. Em 6 anos, nunca precisara escolher entre seu filho e seu trabalho. E agora, ironicamente, era o pai dele quem aprendia ali. Vá para casa, ofereceu Marina, percebendo seu dilema. Posso cobrir você por algumas horas. Helena hesitou, seus olhos voltando-se instintivamente para o quarto 507. Ele ficará bem, garantiu a colega.
Você não é a única enfermeira competente deste hospital. No táxi para casa, Helena deixou as lágrimas finalmente rolarem. Não eram lágrimas de fraqueza, eram de exaustão, de frustração, de todas as emoções que reprimira nos últimos dias. O motorista ajustou o retrovisor, oferecendo discretamente um lenço de papel. Miguel estava encolhido em sua cama, o rostinho corado pela febre, abraçado ao dinossauro de pelúcia que era seu companheiro inseparável. Mamãe, murmurou sonolento quando Helena sentou-se ao seu lado, passando os dedos por seus cachos úmidos de suor. Estou aqui, meu amor, sussurrou, administrando o antitérmico com a mesma delicadeza que usava com seus pacientes. Miguel aconchegou-se, em seu colo como fazia quando bebê. Conta uma história do papai? Pediu com voz rouca. O pedido atingiu Helena como um soco no estômago. Em 6 anos, Miguel nunca havia pedido isso. Ela sempre evitara o assunto, respondendo vagamente quando ele perguntava sobre o pai. Agora, com Rafael inconsciente a poucos quilômetros dali, a verdade parecia ainda mais pesada. Seu pai, começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Era alguém que não estava pronto para ser pai. Mas isso não tem nada a ver com você, meu amor. Tem pessoas que não sabem amar do jeito certo. Como o príncipe que fugiu no livro da professora? Perguntou Miguel, seus olhos verdes, tão parecidos com os de Rafael, brilhando de febre e curiosidade. Helena engoliu em seco. Algo assim. Mas sabe o que é diferente na nossa história? Nós dois somos muito mais fortes juntos. Miguel finalmente adormeceu, a febre cedendo aos poucos. Helena permaneceu acordada, observando seu filho dormir, tão parecido com o pai, e ao mesmo tempo tão diferente. Onde Rafael tinha sido fraco, Miguel era forte em sua inocência. Onde Rafael havia escolhido abandonar, Miguel escolhia amar incondicionalmente todos os dias. O sol começava a nascer quando seu telefone tocou. Era Marina. Ele está apresentando sinais de consciência, informou rapidamente. Os médicos acham que pode acordar a qualquer momento. Helena fechou os olhos, sentindo o peso daquela informação. Estarei aí em 1 hora, respondeu mecanicamente. Depois de garantir que Miguel estava bem e deixar instruções detalhadas para Dona Zuleide, Helena se preparou para enfrentar mais um dia no hospital. No espelho do banheiro, encarou seu reflexo. Olheiras profundas marcavam seu rosto, mas seus olhos mantinham a determinação que a trouxera até ali. De volta ao hospital, Helena respirou fundo antes de entrar no quarto 507. Rafael estava mais agitado, seus dedos se movendo levemente sobre o lençol branco. Ela checou seus sinais vitais, registrando cada alteração com precisão cirúrgica. Você não vai acreditar quando acordar, murmurou baixinho enquanto ajustava o soro. A menina que você destruiu agora segura sua vida nas mãos. E sabe o que é mais irônico? Ela escolheu salvar você. Não por vingança, não por amor, mas porque se tornou alguém muito maior do que você jamais imaginaria. Um movimento súbito chamou sua atenção. A mão de Rafael havia se fechado levemente, seus lábios se movendo como se tentasse falar. Helena congelou, seu coração acelerando. 6 anos de distância, de crescimento, de cura, pareciam evaporar naquele instante. Os olhos de Rafael tremularam, lutando contra a sedação. Helena sentiu o ar fugir de seus pulmões, quando lentamente, aqueles olhos verdes, os mesmos que via todos os dias no rosto de seu filho, se abriram, desfocados e confusos. E... Helena? Sua voz saiu rouca, quase inaudível. O mundo pareceu parar por um momento. Toda a força que Helena construíra ao longo dos anos parecia insuficiente para aquele instante. Suas mãos tremeram levemente enquanto checava os monitores, evitando encontrar aquele olhar que assombrava seus sonhos. Descanse, disse profissionalmente, sua voz não traindo nenhuma emoção. Você sofreu um acidente grave, mas Rafael continuava tentando falar, seus olhos agora mais focados, percorrendo seu rosto como se tentasse confirmar que não estava alucinando. É você mesmo, murmurou, tentando levantar a mão em sua direção.
Helena recuou instintivamente, anos de autopreservação assumindo o controle. Sem dizer uma palavra, saiu rapidamente do quarto, suas pernas mal sustentando seu peso. No corredor vazio, encostou-se na parede fria, sentindo seu mundo girar. Em seu bolso, o celular vibrou. Outra foto de Miguel, agora recuperado, mostrando um novo desenho. Nele, a figura sombreada com um ponto de interrogação havia sido substituída por um homem de jaleco branco. "Desenhei o médico que vai me deixar forte igual você, mamãe", dizia a mensagem de Dona Zuleide. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Se Miguel soubesse que o homem que tanto procurava estava ali, a poucos metros de distância, lutando para reconquistar a consciência. E talvez mais que isso. O som da campainha do quarto 507 a trouxe de volta à realidade. Era hora de enfrentar o passado, não como a menina assustada na chuva, mas como a mulher que o destino forjara através da dor. Com passos firmes, Helena voltou ao quarto, pronta para encarar os olhos verdes que haviam mudado sua vida 2 vezes. E que agora, talvez, estivessem prestes a mudá-la pela 3ª vez. O silêncio pesado do quarto 507 era quebrado apenas pelo bip ritmado dos monitores cardíacos. Helena permanecia parada na porta, suas mãos apertando a prancheta com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Rafael lutava para manter os olhos abertos, sua consciência oscilando entre presente e passado. "Não pode ser você", murmurou ele, sua voz rouca de desuso. "Tenho sonhado com seus olhos por tanto tempo." Helena manteve a postura profissional, aproximando-se da cama com movimentos calculados. Cada passo era uma batalha entre o dever e as memórias que ameaçavam sufocá-la. "Preciso checar seus sinais vitais", declarou friamente, evitando seu olhar. Suas mãos moviam-se com precisão clínica, verificando monitores, ajustando medicações. Rafael tentou tocar seu braço, mas ela se esquivou como se seu toque queimasse. "Espera", implorou ele, mais desperto agora. "Preciso entender. Você está realmente aqui?" A vulnerabilidade em sua voz fez algo dentro de Helena se contorcer. O homem poderoso que a expulsara de sua vida agora parecia tão pequeno, tão perdido entre os lençóis hospitalares. "Sou sua enfermeira", respondeu secamente. Nada mais. Mas ao verificar suas pupilas com a lanterna, seus olhares se encontraram. O verde intenso que herdara a seu filho brilhava com uma mistura de reconhecimento e arrependimento que a atingiu como um soco no estômago. O celular de Helena vibrou. Outra foto de Miguel. Seu coração acelerou quando viu o novo desenho. Agora, a figura misteriosa usava terno, como nas antigas fotos de Rafael que ela escondera no fundo do armário. Era como se o universo estivesse brincando com ela, entrelaçando passado e presente em uma dança cruel. "Você mudou", observou Rafael, seus olhos percorrendo seu rosto. "Mas seu olhar ainda carrega aquela força que me encantou na primeira vez." Helena sentiu uma onda de raiva subir por sua garganta. Como ele ousava falar de encantamento depois de tudo? "Não", cortou ela, sua voz afiada como navalha. "Você não me conhece mais. A garota que você destruiu morreu naquela calçada debaixo da chuva." O monitor cardíaco acelerou, refletindo a agitação de Rafael. Helena observou os números subirem, debatendo-se entre o profissionalismo e o desejo de fazê-lo sentir uma fração da dor que carregara. "Helena, por favor." Ele tentou se sentar, gemendo com o esforço. "Preciso explicar." Mas antes que pudesse continuar, uma tontura o atingiu. Helena instintivamente o amparou, seus reflexos de enfermeira sobrepondo-se às emoções. Por um momento, ficaram próximos demais. O suficiente para ela sentir o mesmo perfume que um dia a fizera perder o juízo. "Não se esforce", comandou, recuperando a compostura enquanto o ajudava a se recostar. "Você sofreu um trauma grave." Suas mãos tremiam levemente enquanto ajustava o travesseiro, traidoras de sua aparente indiferença. "O acidente", murmurou Rafael,
franzindo a testa como se tentasse organizar as memórias. Eu estava voltando de uma reunião, pensando em você. Helena congelou, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que os monitores o detectariam. Não faça isso, advertiu, sua voz baixa e perigosa. Não tente transformar coincidência em destino. Você perdeu esse direito há 6 anos. Mas Rafael continuou, como se cada palavra fosse vital para a sua sobrevivência. Tinha acabado de assinar meu divórcio, revelou, seus olhos fixos nela. Carolina nunca foi você. Nenhuma delas foi. Helena recuou como se tivesse levado um tapa. A menção de outras mulheres, de uma esposa, era como sal em feridas que nunca cicatrizaram propriamente. O som de passos no corredor a salvou de responder. Doutora Camila entrou, seguida por uma mulher elegante que Helena reconheceu imediatamente, a mãe de Rafael. Senhora Regina Mendonça ainda mantinha o mesmo ar aristocrático, embora algumas mechas prateadas agora salpicassem seus cabelos escuros. Rafael, filho. A senhora correu para a cama, ignorando completamente a presença de Helena. Finalmente você acordou. Estávamos tão preocupados. Seus olhos marejados percorriam o rosto do filho, suas mãos ajeitando obsessivamente os lençóis. Mãe. Rafael tentou falar, seus olhos buscando Helena, que se retirava discretamente para o canto do quarto. Preciso te contar algo. Mas senhora Regina o interrompeu, já tagarelando sobre especialistas e tratamentos caríssimos que providenciaria. Helena aproveitou a distração para escapar do quarto, suas pernas bambas a levando até o banheiro mais próximo. Trancada na cabine, permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. 6 anos de força e determinação pareciam derreter diante das palavras de Rafael, da presença da mulher que a considerara indigna de seu filho. Seu telefone vibrou novamente, Dona Zuleide avisando que levaria Miguel para a escola. A foto anexada mostrava seu filho sorrindo, vestindo a camiseta do uniforme que Helena comprara com tanto orgulho. A imagem foi como um balde de água fria, trazendo-a de volta à realidade. Não, sussurrou para seu reflexo no espelho. Não vou permitir que ele nos machuque novamente. Lavou o rosto, recompôs a maquiagem e ajustou o uniforme. A enfermeira Helena precisava voltar ao trabalho, independentemente dos fantasmas que assombravam o quarto 507. Ao retornar, encontrou senhora Regina no corredor, falando ao telefone com sua habitual autoridade. A mulher mais velha parou sua conversa ao vê-la, seus olhos se estreitando levemente. Por um momento, Helena temeu ser reconhecida, mas anos e circunstâncias haviam mudado sua aparência o suficiente. Enfermeira, chamou senhora Regina, sua voz comandando a atenção. Meu filho falou muito bem de seus cuidados. Gostaria que continuasse como sua enfermeira exclusiva. Dobraremos seu salário naturalmente. A ironia da situação quase fez Helena rir. A mesma mulher que uma vez a considerara interesseira agora oferecia dinheiro por seus serviços. Faço apenas meu trabalho, senhora. Respondeu profissionalmente, segurando o olhar da mulher mais velha sem demonstrar emoção. Senhora Regina assentiu, satisfeita com a resposta submissa, e retornou ao quarto do filho. Helena permitiu-se um momento para respirar antes de seguir. Através da porta entreaberta, podia ouvir a voz de Rafael. Mãe, você não vai acreditar quem... Seu coração acelerou. Será que ele contaria? Como senhora Regina reagiria ao descobrir que a enfermeira, exemplar, era a mesma jovem que expulsara de sua casa? Entrando no quarto, Helena encontrou Rafael adormecido. Senhora Regina aparentemente havia aumentado sua medicação para a dor, preocupada com seu desconforto. A mulher mais velha ajeitava a colcha com gestos possessivos, como se tentasse proteger o filho de alguma ameaça invisível. Ele sempre foi meu maior tesouro, comentou senhora Regina, mais para si mesma que para Helena. Algumas pessoas não entendem que às vezes precisamos proteger aqueles que amamos, mesmo de suas próprias escolhas. Helena sentiu o peso daquelas palavras, carregadas de um significado que senhora Regina nem imaginava compartilhar com ela. Quantas vidas aquela mulher havia alterado em nome do amor?
Quantos corações havia partido para preservar seu tesouro? O telefone em seu bolso vibrou mais uma vez. Era uma mensagem de Miguel. Mamãe, a professora pediu para a gente escrever sobre nosso maior herói. Posso escrever sobre você? As palavras de seu filho foram como um escudo contra as memórias dolorosas que ameaçavam consumi-la. Claro que pode, meu amor, respondeu, um sorriso genuíno suavizando suas feições. Senhora Regina observou a mudança em seu rosto com curiosidade. Filho? Perguntou casualmente. Helena assentiu, guardando o celular. Um menino muito especial, respondeu vagamente, verificando os monitores de Rafael. Senhora Regina sorriu, aquele sorriso educado e vazio da alta sociedade. Crianças são bênçãos. Rafael nunca quis filhos. Uma pena. A linhagem dos Mendonça precisava continuar. Helena quase derrubou o prontuário que segurava. Se ela soubesse, se pudesse ver os olhos verdes de Miguel, tão idênticos aos do homem adormecido na cama. A linhagem dos Mendonça não apenas continuava, mas havia se transformado em algo muito mais precioso que nome ou fortuna. Com licença, murmurou, precisando escapar antes que suas emoções a traíssem. No corredor, encostou-se na parede, deixando a ironia da situação a atingir em ondas. Ali estava ela, cuidando do homem que a abandonara, conversando com a mulher que a humilhara, guardando um segredo que poderia abalar os alicerces daquela família poderosa. O turno finalmente chegou ao fim. Helena reuniu suas coisas no vestiário, ansiosa para abraçar Miguel e se perder em sua inocência. Mas ao passar pela porta do quarto 507, a voz de Rafael a alcançou. Helena, eu sei que é você, e precisamos conversar. Ela parou, sua mão apertando a alça da bolsa. 6 anos de distância, de crescimento, de cura, pareciam evaporar naquele momento. Lentamente, virou-se para encará-lo. Rafael estava sentado na cama, mais alerta agora. Seus olhos. Os mesmos olhos que via todos os dias no rosto de seu filho, fixos nela com uma intensidade que fez seu coração falhar uma batida. Não há nada para conversarmos, respondeu, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. O passado ficou na chuva daquela noite. Mas antes que pudesse sair, Rafael disse as palavras que mudariam tudo. Tenho sonhado com uma criança, um menino com meus olhos. É mais que um sonho, não é, Helena? A pergunta de Rafael ecoava pelos corredores vazios do hospital, enquanto Helena mantinha-se paralisada na porta do quarto 507. O monitor cardíaco marcava os segundos de silêncio entre eles, cada bip amplificando a tensão que pairava no ar. Trauma afetou sua memória, respondeu finalmente, sua voz clínica e distante. É comum pacientes terem sonhos confusos durante a recuperação. Mas Rafael se agitou na cama, tentando se aproximar dela apesar dos tubos e monitores que o cercavam. Não, são apenas sonhos, insistiu, sua voz embargada de emoção. Vejo um menino correndo na praia chamando por mim. Sinto o cheiro de maresia, ouço sua risada. Ele tem meus olhos, Helena. Os mesmos olhos que vejo agora em você. Helena sentiu seu coração apertar. Como ele poderia sonhar com Miguel na praia se nunca o vira? Seria o destino pregando mais uma de suas peças cruéis? Ou apenas a culpa manifestando-se em seu subconsciente ferido? Preciso ir, declarou abruptamente, virando-se para sair. Mas a voz de Rafael a alcançou novamente, agora mais suave, quase suplicante. Por que você ficou? Poderia ter pedido transferência, poderia ter me deixado aos cuidados de outro profissional. Por que escolheu ficar? A pergunta a atingiu como uma flecha certeira. Por que havia ficado? Nem ela mesma sabia a resposta. Talvez por profissionalismo, talvez por curiosidade, ou talvez por aquela parte teimosa de seu coração que nunca aprendera verdadeiramente a deixá-lo ir. Descanso, Sr. Mendonça, respondeu friamente, usando seu sobrenome como um escudo. Amanhã iniciamos sua fisioterapia.
O uso do nome formal o fez recuar, uma sombra de dor cruzando seu rosto pálido. No corredor, Helena encontrou Marina, que a esperava com uma expressão preocupada. Você está bem? Parece que viu um fantasma. Se ela soubesse... Helena estava vendo fantasmas desde que Rafael dera entrada no hospital. Fantasmas de sonhos destruídos, de promessas quebradas, de um amor que nunca teve chance de florescer completamente. Preciso buscar Miguel na escola, desconversou, pegando sua bolsa no vestiário. Mas ao abrir o armário, uma foto caiu de seu caderno. Um ultrassom amarelado pelo tempo, a primeira imagem de seu filho. Helena aguardava como lembrança não do abandono, mas da força que descobrira em si mesma naquele momento. O caminho até a escola foi uma tortura de pensamentos conflitantes. Como Rafael poderia sonhar com Miguel? O que esses sonhos significavam? E mais importante, como proteger seu filho dessa verdade que ameaçava vir à tona? Miguel a esperava no portão, seus cachos escuros bagunçados pelo vento, um desenho novo, em suas mãos pequenas. Mamãe, olha, desenhei nossa família. Helena sentiu seu coração falhar uma batida ao ver a imagem. Ela, Miguel e uma figura alta usando terno. É lindo, meu amor, conseguiu dizer, sua voz trêmula. Mas por que desenhou um homem de terno? Miguel deu de ombros, seus olhos, os mesmos de Rafael, brilhando com inocência. Na novela que Dona Zuleide assiste, os papais sempre usam terno. No apartamento, enquanto preparava o jantar, Helena observava Miguel fazer sua lição de casa. Cada gesto seu lembrava Rafael, a maneira como franzia a testa ao se concentrar, como passava a mão pelos cabelos quando estava pensativo. Era como se o destino tivesse esculpido uma versão em miniatura do homem que ela tanto tentara esquecer. Mamãe, chamou Miguel subitamente. Por que eu não posso ter um pai como meus amigos? A pergunta atingiu Helena como um soco no estômago. Ela deixou a colher cair na pia, manchando seu uniforme branco com molho de tomate, vermelho como as lágrimas que se recusava a derramar. Pode, respondeu automaticamente, as palavras de mais cedo de Rafael ecoando em sua mente. Mas talvez ele não queira ser. Miguel a encarou com aqueles olhos verdes intensos, tão semelhantes aos do pai. Mas e se ele quiser? O telefone tocou, salvando-a de responder. Era do hospital. Rafael estava tendo uma crise de ansiedade, pedindo insistentemente por ela. Helena sentiu seu mundo girar. Como explicar ao filho que precisava sair novamente? Como explicar que ia cuidar do homem que os abandonara? Preciso trabalhar mais um pouquinho, príncipe, disse, beijando a testa de Miguel. Dona Zuleide já está vindo. Prometo voltar logo. Seu filho assentiu, acostumado com as emergências que faziam parte da rotina de sua mãe. No hospital, encontrou Rafael agitado, os monitores apitando em alerta. Ele estava gritando por você, informou a enfermeira do plantão. Algo sobre um sonho com uma criança. Helena entrou no quarto, mantendo a distância profissional que se forçava a preservar. Rafael a encarou com olhos febris, suas mãos tremendo sobre o lençol. Era tão real, murmurou. Ele estava na praia, construindo um castelo de areia. Me chamou de pai, Helena. Como posso sonhar com um filho que nunca tive? O monitor cardíaco denunciava sua agitação crescente. Helena administrou um sedativo leve, suas mãos treinadas realizando o procedimento mecanicamente, enquanto seu coração batia descompassado no peito. Por que você não me procurou? Perguntou Rafael, sua voz começando a ficar embargada pelo medicamento. Depois daquela noite, por que não lutou por mim? Helena sentiu uma onda de raiva subir por sua garganta. Lutar por você? Repetiu, sua voz cortante como navalha. Eu estava grávida, sozinha, na chuva. Você escolheu sua família, seu dinheiro, seu império. Eu escolhi sobreviver. Rafael tentou alcançá-la, seus movimentos já lentos pelo sedativo. Eu era um covarde, admitiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas esses sonhos...
Esse menino. Por que sinto que perdi algo precioso? Helena recuou, suas próprias lágrimas ameaçando cair. Em seu bolso, o celular vibrou. Outra foto de Miguel, agora dormindo abraçado ao desenho da família que criara em sua imaginação inocente. Descanse, ordenou, sua voz profissional mascarando a tempestade em seu peito. Amanhã começamos sua reabilitação. Mas antes que pudesse sair, Rafael murmurou, já quase inconsciente. Ele tem seu sorriso. Nos meus sonhos, ele tem seu sorriso. No corredor, Helena deixou-se escorregar pela parede, as lágrimas finalmente vencendo sua resistência. Como o universo podia ser tão cruel? Como Rafael podia sonhar com o filho que abandonara antes mesmo de nascer? Seu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de Miguel. Mamãe, posso dormir com o desenho do papai? Prometo não amassar. Helena sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços. Em menos de uma semana, sua vida cuidadosamente construída estava desmoronando como um castelo de areia atingido pela maré. De volta ao apartamento, encontrou Miguel adormecido no sofá, esperando por ela. O desenho da família estava amassado em suas mãos pequenas. Ela, ele e a figura de terno que agora tinha um rosto, graças aos sonhos enigmáticos de Rafael. O que faço, meu amor? Sussurrou, acariciando os cachos escuros de seu filho. Como protejo você de um pai que nem lembra que existe, mas que sonha com você todas as noites? Na manhã seguinte, Helena voltou ao hospital com olheiras profundas e o coração pesado. Encontrou Rafael mais lúcido, seus olhos verdes, os mesmos de Miguel, fixos nela com uma intensidade perturbadora. Ele é real, não é? Perguntou sem rodeios. O menino dos meus sonhos. Ele existe. Helena sentiu o mundo parar. O momento que tanto temia havia chegado. Como uma enfermeira, sabia que deveria manter a discrição profissional. Como mãe, queria proteger seu filho de mais uma decepção. Como mulher, carregava 6 anos de mágoas não cicatrizadas. Mas antes que pudesse responder, a porta do quarto se abriu. Senhora Regina entrou, seguida por um homem de terno, um advogado. Helena percebeu pelo briefcase e expressão austera. Rafael, querido, trouxe nosso advogado para discutirmos sua situação. O momento de verdade havia sido interrompido, mas Helena podia sentir o peso do olhar de Rafael sobre ela. Em seu bolso, o celular vibrou com mais uma foto de Miguel, agora mostrando orgulhosamente um 10 em sua prova de matemática. Igualzinho ao pai, murmurou senhora Regina, olhando para Rafael com orgulho. Sempre foi brilhante nos números. A ironia da situação fez Helena sorrir amargamente. Se ela soubesse que seu neto havia herdado mais que apenas a inteligência do pai... A porta do elevador se abriu no 5º andar, e Helena sentiu seu coração parar ao ver Miguel correndo em sua direção. Não era assim que planejara esse momento. Na verdade, jamais planejara que ele acontecesse. Dona Zuleide vinha logo atrás, ofegante e aflita. Me desculpe, Helena. Ele estava com tanta febre, e o posto de saúde do bairro está em greve. Lembrei que você trabalhava aqui e... A voz da senhora idosa tremulava de preocupação, mas Helena mal conseguia processar suas palavras. Seus olhos estavam fixos em seu filho, que já corria pelo corredor em direção ao quarto 507. Miguel, espera! Chamou em pânico, mas era tarde demais. A porta do quarto estava entreaberta, e seu filho, curioso como sempre, já espiava para dentro. Helena correu, seu uniforme branco esvoaçando como asas de um anjo em desespero. Rafael estava sentado na cama, mais recuperado agora, folheando uma revista de negócios. Ao ouvir o barulho, ergueu os olhos, aqueles mesmos olhos verdes que Miguel herdara, e congelou. Pai e filho se encararam pela primeira vez, separados apenas por alguns metros de piso hospitalar. Oi. Miguel sorriu, sua naturalidade infantil quebrando a tensão do momento. Você é o paciente especial da minha mãe?
Ela sempre chega tarde em casa por sua causa. Helena sentiu o ar fugir de seus pulmões. Rafael alternava o olhar entre ela e o menino, uma expressão de reconhecimento começando a se formar em seu rosto. Miguel, vamos embora. Helena tentou intervir, mas seu filho já havia se aproximado da cama, fascinado pelos equipamentos médicos. Rafael o observava com intensidade, como se tentasse decifrar um quebra-cabeça cujas peças começavam a se encaixar. Você gosta de super-heróis? Perguntou Rafael suavemente, apontando para a mochila do Homem-Aranha que Miguel carregava. O menino assentiu entusiasticamente, seus olhos, tão idênticos aos do pai, brilhando de excitação. É meu preferido. Ele protege as pessoas mesmo quando está triste, explicou Miguel, aproximando-se mais da cama. Igual minha mãe, que cuida das pessoas mesmo quando está cansada. Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Como seu filho podia ser tão perceptivo? Rafael engoliu em seco, sua mão tremendo levemente ao gesticular para Miguel se aproximar. Sabe, quando eu tinha sua idade, também adorava o Homem-Aranha, revelou, sua voz carregada de emoção. Tinha todos os quadrinhos. Verdade? Os olhos de Miguel se arregalaram. Minha mãe só consegue comprar um por mês, mas eu guardo. Todos com muito cuidado. O orgulho na voz de seu filho fez o coração de Helena se apertar. Quantas vezes ele tivera que entender que não podiam ter tudo o que queriam. Rafael lançou um olhar significativo para Helena, que permanecia paralisada na porta. Miguel, chamou, ele suavemente. Quantos anos você tem? Helena sentiu seu sangue gelar. A matemática era simples demais para ser ignorada. Fiz 6 no mês passado, respondeu o menino orgulhosamente. Mamãe fez uma festa pequena, mas foi a melhor do mundo. Teve até bolo de chocolate. Rafael fechou os olhos por um momento, e Helena podia ver as engrenagens girando em sua mente. 6 anos, murmurou ele, mais para si mesmo que para os outros. Seus olhos se abriram, encontrando os de Helena com uma intensidade que a fez recuar. O mesmo tempo que... O som de saltos no corredor interrompeu o momento. Senhora Regina apareceu, na porta congelando ao ver a cena diante dela. Seus olhos aristocráticos percorreram Miguel de cima a baixo, detendo-se em seus olhos. Os mesmos olhos da família Mendonça. Rafael, querido, quem é essa criança? Perguntou com falsa doçura, mas Helena podia detectar o pânico crescente em sua voz. Miguel, alheio à tensão, sorriu para a senhora. Oi, sou Miguel, filho da enfermeira Helena. Apresentou-se educadamente, como sua mãe sempre o ensinara. Senhora Regina empalideceu visivelmente, suas mãos agarrando a bolsa de grife com força desnecessária. Helena. A voz de Rafael saiu estrangulada. Ele é... Mas antes que pudesse completar a frase, Miguel tirou algo da mochila. Um desenho, o mesmo que fizera dias atrás, mostrando sua família idealizada. Olha, desenhei isso, mostrou orgulhosamente para Rafael. É minha família. Essa é a mamãe, esse sou eu, e esse... Ele hesitou, sua voz ficando mais baixa. Esse é como... Eu imagino meu pai. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Senhora Regina cambaleou, precisando se apoiar na parede. Rafael segurava o desenho com mãos trêmulas, seus olhos marejados fixos na figura do homem de terno que Miguel desenhara. Você se parece comigo, sussurrou Rafael, sua voz embargada. Miguel sorriu, aproximando-se mais. É mesmo. Temos os mesmos olhos. Mamãe sempre diz que herdei os olhos do meu pai. Helena sentiu o mundo girar. Era como se todos seus medos, todas suas proteções cuidadosamente construídas, estivessem desmoronando diante de seus olhos. Senhora Regina avançou alguns passos, sua postura aristocrática cedendo lugar ao desespero. Rafael, não se deixe enganar, começou ela, mas seu filho a interrompeu com um gesto brusco. Mãe, olhe para ele, sua voz tremia. Olhe para seus olhos, são os mesmos olhos que vê no espelho todos os dias, os mesmos que toda a nossa família,
Carrega as gerações. Miguel, percebendo a tensão crescente, recuou até Helena, abraçando suas pernas. Mamãe, fiz algo errado? Perguntou baixinho. Helena se abaixou, abraçando seu filho com força. Não, meu amor, você nunca faz nada errado. Sussurrou contra seus cabelos, idênticos aos de Rafael na mesma idade. Ela sabia disso pelas fotos que um dia vira na mansão dos Mendonça. Helena, a voz de Rafael cortou o ar como uma lâmina. Você tem algo para me contar? O momento que ela tanto temia havia chegado. 6 anos de segredos, de lutas solitárias, de noites em claro, tudo culminando neste instante. Rafael, por favor. Senhora Regina tentou intervir novamente. Pense no escândalo, na imprensa, no nome da família. Chega! A voz de Rafael trovejou, fazendo Miguel se encolher nos braços da mãe. Chega de mentiras, de aparências, de decisões tomadas em nome de um império que só trouxe infelicidade. Helena sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto, enquanto segurava Miguel. Seu filho. Seu pequeno guerreiro que crescera sem saber que seu pai estava a apenas algumas páginas de revista de distância. Os sonhos, murmurou Rafael, sua voz quebrando. Não eram apenas sonhos, eram memórias. Memórias de um filho que nunca conheci, de uma família que destruí antes mesmo de dar a ela uma chance. Miguel ergueu a cabeça do abraço de Helena, seus olhos verdes, os olhos dos Mendonça, brilhando com uma sabedoria além de seus anos. Por que você está chorando? Perguntou inocentemente para Rafael. Pessoas grandes não deveriam chorar. Rafael soltou uma risada embargada, estendendo a mão trêmula na direção do menino. Às vezes, Miguel, pessoas grandes choram quando percebem que cometeram o maior erro de suas vidas. Senhora Regina deixou-se cair em uma poltrona, toda sua pose aristocrática desmoronando. O que dirão os acionistas? A imprensa? Nossa reputação? Nossa reputação? Rafael cortou, sua voz afiada. E quanto à minha reputação como ser humano, mãe? Como homem que abandonou seu próprio filho antes mesmo de ele nascer. Helena finalmente encontrou sua voz. Anos de mágoa e proteção, maternal se misturando em suas palavras. Miguel não precisa de piedade ou arrependimento tardio. Ele cresceu forte, amado, protegido. Não precisa do nome dos Mendonça ou de sua fortuna. Não, Rafael concordou, surpreendendo a todos. Ele não precisa do nome ou da fortuna. Mas talvez precise de um pai. Mesmo que seja um pai que não mereça seu amor. Miguel olhava de um adulto para outro, sua mente jovem tentando processar a tensão no ar. Então, com a simplicidade que só uma criança possui, soltou-se do abraço de Helena e caminhou até a cama de Rafael. Você quer ver minha coleção? De quadrinhos? Perguntou, tirando um exemplar amassado da mochila. Esse é meu preferido. O Homem-Aranha aprende que, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. As palavras inocentes atingiram todos os presentes como um soco no estômago. Rafael pegou o quadrinho com mãos trêmulas, seus olhos, os mesmos de Miguel, marejados de lágrimas. O silêncio no quarto 507 era quebrado apenas pelo som suave dos monitores e o barulho das páginas do gibi que Miguel folheava, sentado na beira da cama de Rafael. Senhora Regina havia se retirado minutos antes, sua postura aristocrática finalmente cedendo ao peso das revelações. Ele tem seu sorriso, murmurou Rafael, observando Miguel concentrado nas aventuras do Homem-Aranha. E meus olhos. Como pude ser tão cego? Helena permanecia próxima à porta, seus braços cruzados como uma barreira física entre seu passado e seu presente. Você escolheu não ver, respondeu ela, sua voz carregando 6 anos de mágoas não cicatrizadas. Escolheu seu império, sua família, suas convenções sociais. Agora não venha fingir que se importa. Miguel ergueu os olhos do gibi, percebendo a tensão entre os adultos. Mamãe está brava? Perguntou inocentemente. Quando ela fica brava comigo, sempre diz que é porque me ama muito. As palavras simples da criança atingiram Helena como um soco no estômago.
Como explicar a seu filho que algumas mágoas são profundas demais, que alguns amores se transformam em cicatrizes que nunca param de doer? Miguel, querido, chamou ela, forçando um sorriso. Que tal ir com Dona Zuleide buscar um chocolate quente na lanchonete? O menino hesitou, seus olhos, tão parecidos com os de Rafael, alternando entre os dois adultos. Posso trazer um para você também? Perguntou ele a Rafael, que sentiu seu coração apertar com a generosidade inocente de seu filho. E para a mamãe? Claro, campeão, respondeu Rafael, sua voz embargada. Quando a porta se fechou atrás de Miguel e Dona Zuleide, o peso de 6 anos de segredos e arrependimentos caiu sobre eles. Por que voltou a trabalhar aqui? Perguntou Rafael, quebrando o silêncio tenso. Poderia ter pedido transferência, poderia ter fugido novamente. Helena riu sem humor, um som amargo que não combinava com sua usual doçura. Fugido? É isso que você pensa que fiz naquela noite? Eu não fugi, Rafael. Eu sobrevivi, construí uma vida do zero. Criei nosso filho sozinha. Me formei enfermeira trabalhando em 2 empregos. Rafael tentou se levantar da cama, seus movimentos ainda limitados pela recuperação. Helena, eu sei que não mereço seu perdão, mas preciso que saiba. Não houve um único dia em que não me arrependesse. Arrependimento? Cortou ela, suas mãos tremendo de emoção contida. Arrependimento não embala um bebê, chorando de cólica às 3 da manhã. Arrependimento não paga contas, não conserta corações partidos, não explica para uma criança por que ela é a única, da classe sem pai no Dia dos Pais. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Rafael. Eu era um covarde, admitiu, sua voz quebrada. Deixei minha mãe, o conselho, toda aquela pressão, deixei que destruíssem a melhor coisa que já me aconteceu. A melhor coisa? Helena riu amargamente. Você nem mesmo lutou, Rafael. Bastou uma reunião de conselho, algumas ameaças de deserdação, e você me deixou na chuva, grávida, sozinha. Rafael fechou os olhos, a dor da memória evidente em cada linha de seu rosto. Depois que você partiu, me casei com quem minha família escolheu. Tentei ser o filho perfeito, o empresário perfeito. Mas cada decisão que tomei só me afastou mais de quem eu realmente era. E quem você realmente é, Rafael? Desafiou Helena. Anos de perguntas não respondidas, transbordando em sua voz. O homem que me prometeu amor eterno ou aquele que assinou minha sentença de expulsão? Sou o homem que nunca deixou de te amar, respondeu ele, sua voz baixa, mas firme. O homem que sonhava com um filho que não sabia que tinha, que se divorciou porque não suportava mais viver uma mentira. O som de risadas infantis no corredor os alertou do retorno de Miguel. O menino entrou carregando 3 copos de chocolate quente, seu sorriso iluminando o quarto como um raio de sol após a tempestade. Trouxe para todo mundo, anunciou orgulhosamente, entregando os copos com cuidado. A moça da lanchonete colocou marshmallow extra quando eu disse que era para o paciente especial da mamãe. Helena sentiu seu coração apertar. Seu filho tinha tanta facilidade em dar afeto, em construir pontes onde ela só via abismos. Como protegê-lo da possível rejeição sem privá-lo da chance de ter um pai? Miguel, chamou Rafael suavemente. Posso te contar um segredo? O menino se aproximou, seus olhos verdes brilhando de curiosidade. Sabe seus sonhos de ter um pai? Eu também sonhava em ter um filho exatamente como você. Verdade? Miguel perguntou, sua voz pequena cheia de esperança. Mas você já tem uma família. Aquela senhora que estava aqui é sua mãe, né? Rafael engoliu em seco, procurando as palavras certas. Às vezes, Miguel, pessoas grandes cometem erros. Erros tão grandes que parecem impossíveis de consertar. Mas sabe o que aprendi? Nunca é tarde para tentar fazer a coisa certa. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Como Rafael ousava plantar esperanças no coração de seu filho. Como ousava prometer redenção depois de tanto tempo. Mamãe, Miguel chamou, correndo para abraçá-la. Por que você está chorando? O chocolate está muito quente?
Helena abraçou seu filho com força, inspirando seu cheirinho de shampoo infantil misturado com chocolate. Não, meu amor. Às vezes choramos porque nosso coração está tão cheio que transborda. Como quando eu choro de feliz? Perguntou, ele, limpando as lágrimas do rosto da mãe com suas mãozinhas. Ou como quando o Homem-Aranha chora porque salvou alguém? Rafael observava a cena, seu próprio coração transbordando de arrependimento e esperança. Helena, chamou suavemente. Sei que não mereço uma segunda chance, mas ele merece ter um pai. Um pai que vai passar o resto da vida tentando compensar 6 anos de ausência. Não vim aqui para ser amada novamente, respondeu ela, sua voz trêmula. Vim para me curar, para provar a mim mesma que sou mais forte que aquela menina na chuva. E você é, afirmou Rafael, estendendo a mão em sua direção. É a mulher mais forte que já conheci. Forte o suficiente para criar nosso filho sozinha, para se reerguer das cinzas que eu deixei, para se tornar uma profissional incrível. Miguel alternava o olhar entre os dois, sua mente jovem processando a intensidade do momento. Mamãe sempre diz que perdoar é como dar um presente para nosso coração, comentou inocentemente. Ela me ensinou quando briguei com meu melhor amigo na escola. Helena sentiu algo dentro dela começar a derreter. Aquela parede de gelo que construíra ao redor de seu coração para sobreviver. Seu filho, em sua sabedoria infantil, estava ensinando a ela uma lição que se recusara a aprender por 6 anos. Miguel, Rafael chamou, sua voz embargada. Você acha que poderia me dar uma chance de ser seu pai? Não mereço, mas prometo tentar ser o melhor pai do mundo para você. O menino olhou para Helena, buscando aprovação em seus olhos marejados. Posso, mamãe? Posso ter um pai como meus amigos da escola? Helena sentiu seu mundo girar. 6 anos de proteção, de luta, de fortaleza solitária, desmoronando diante do sorriso esperançoso de seu filho. Como negar a ele a chance que sempre sonhou? Pode, respondeu finalmente, sua voz quase um sussurro. Mas precisa entender uma coisa, meu amor. Às vezes, mesmo pessoas grandes precisam de tempo para consertar o que quebraram. Miguel sorriu, aquele sorriso que iluminava os dias mais escuros de Helena. Aproximou-se de Rafael e, para surpresa de todos, o abraçou. Tudo bem, disse simplesmente. Podemos começar lendo quadrinhos juntos. O Homem-Aranha sempre diz que todo herói merece uma segunda chance. Rafael envolveu o filho em seus braços, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Helena observava a cena, seu coração uma mistura confusa de medo e esperança. Talvez Miguel estivesse certo. Talvez o perdão fosse realmente um presente. Não para quem o recebia, mas para quem tinha a coragem de oferecê-lo. Agora posso ter uma família de verdade? Perguntou Miguel, sua voz abafada no abraço do pai. Helena sentiu suas últimas defesas caírem. Aproximou-se da cama, permitindo que seu filho pegasse sua mão e a puxasse para mais perto. Já somos uma família, meu amor, respondeu ela, encontrando os olhos de Rafael. Os mesmos olhos que seu filho herdara. Só precisávamos de tempo para descobrir isso. O outono pintava as ruas com tons dourados, enquanto Helena organizava os últimos prontuários de seu plantão. 6 meses haviam se passado desde aquela noite que mudara tudo no quarto 507. O hospital continuava o mesmo, mas sua vida havia se transformado completamente. Doutora Helena, chamou a recepcionista. Tem alguém esperando pela senhora na entrada. Ela sorriu, sabendo exatamente quem encontraria. Nos últimos meses, essa cena havia se tornado seu momento favorito do dia. Miguel aguardava no saguão, usando orgulhosamente seu uniforme escolar novo, sua mochila do Homem-Aranha substituída por uma mais adequada para um aluno do 1º ano. Ao seu lado, Rafael segurava um copo de café e um sorriso que ainda fazia seu coração falhar uma batida. Mamãe! Miguel correu em sua direção, seus cachos escuros balançando com cada passo. Adivinha só! Tirei 10 em matemática de novo! Helena o abraçou.
respirando o perfume de infância misturado com giz de cera. Igualzinho ao pai, comentou ela, encontrando os olhos de Rafael, os mesmos que agora brilhavam no rosto de seu filho. Não havia mais amargura em sua voz quando fazia essas comparações, apenas uma constatação carinhosa. Rafael se aproximou, oferecendo o café que trazia. Era um ritual que haviam desenvolvido. Ele a buscava após o plantão, sempre com café, preparado exatamente como ela gostava. Uma pequena gentileza que simbolizava tanto. Como foi o plantão? E perguntou ele, sua voz carregando aquele tom de preocupação que nunca a abandonara, mesmo depois que ela o proibira de interferir em sua carreira. Helena sorriu, apreciando o aroma reconfortante do café. Tranquilo. E o consultório? Rafael havia cumprido sua promessa. Abandonara a presidência das empresas Mendonça, abrindo uma clínica médica modesta no bairro onde Helena e Miguel moravam. Senhora Regina quase tivera um ataque cardíaco quando ele anunciou sua decisão. Cada dia mais pacientes, respondeu ele, orgulhoso não do lucro, mas da possibilidade de realmente ajudar pessoas. Embora hoje tenhamos recebido uma visita interessante, Helena ergueu uma sobrancelha curiosa. Rafael sorriu, aquele sorriso que guardava segredos bons. Minha mãe apareceu, revelou, observando atentamente a reação de Helena. Trouxe um presente para Miguel. O coração de Helena acelerou. Nos últimos meses, Senhora Regina mantivera distância, ainda processando as mudanças drásticas na vida do filho. Sua aparição no consultório não podia ser coincidência. Olha, mamãe! Miguel tirou algo da mochila, um álbum de fotografias antigo, encadernado em couro. Vovó Regina trouxe fotos do papai quando era pequeno. Olha só como a gente se parece. Helena folheou o álbum com mãos trêmulas. Ali estava Rafael criança, com os mesmos olhos verdes e sorrisos travessos que via todos os dias em Miguel. Era como olhar para um espelho do passado. Ela disse que estava na hora de fazer as pazes, explicou Rafael suavemente. Não por ela, não por mim, mas por Miguel. Disse que já perdeu tempo demais se apegando a orgulho e aparências. Helena sentiu lágrimas ameaçarem cair. Como a vida tinha dessas ironias, a mesma mulher que a expulsara grávida agora tentava construir pontes através de fotografias amareladas. Podemos visitar a vovó Regina qualquer dia? Perguntou Miguel inocentemente. Ela prometeu me mostrar mais fotos do papai e disse que tem um quarto cheio de brinquedos antigos. Helena trocou um olhar com Rafael. Era uma decisão importante. Permitir que Senhora Regina entrasse na vida de seu filho. Mas não era exatamente isso que estavam tentando ensinar a Miguel. Que o perdão e o amor são mais fortes que mágoas antigas? Claro que podemos, meu amor, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a sinceridade em sua voz. Família é família, mesmo quando demora para aprender a amar do jeito certo. Rafael pegou sua mão livre, entrelaçando seus dedos com os dela. Não usavam alianças ainda. Helena insistira em fazer tudo no seu tempo, sem pressa. Mas havia promessas silenciosas em cada pequeno gesto entre eles. Falando em família, começou ele, nervoso de repente. Tenho algo para vocês. De seu jaleco, tirou uma pequena caixa de veludo azul. Não era um anel. Helena já deixara claro que esse passo viria quando ela estivesse pronta. Dentro da caixa, 3 chaves douradas repousavam sobre cetim negro. É uma casa, explicou ele, suas palavras saindo apressadas. Não uma mansão, nada extravagante. Uma casa simples, perto da escola de Miguel e do hospital, com um quintal para ele brincar, um escritório para você estudar e uma biblioteca para guardar meus quadrinhos, completou Miguel, revelando que já sabia do presente. Helena olhou para seu filho, depois para Rafael, seu coração transbordando de emoções. Não precisamos responder agora, apressou-se. Rafael, sei que você valoriza sua independência, que construiu tudo sozinha, mas pensei que talvez estivesse na hora de construirmos algo juntos. Não para apagar o passado,
mas para criar um futuro. Helena observou as chaves brilhantes. 6 meses atrás, teria recusado imediatamente, vendo na oferta uma tentativa de comprar seu perdão. Mas agora era diferente. Tem um quarto só meu? Perguntou Miguel, seus olhos verdes brilhando de expectativa. Com espaço para colocar todos os meus desenhos na parede? Tem, respondeu Rafael, ainda olhando ansiosamente para Helena. E um espaço especial para aquele primeiro desenho, aquele da família que você fez no hospital. Helena sentiu mais lágrimas ameaçarem. Cair. Aquele desenho que agora estava emoldurado no consultório de Rafael havia sido o primeiro passo para reconectar sua família quebrada. Podemos pelo menos ir ver? Pediu Miguel, pulando de ansiedade. Por favor, mamãe. Papai disse que tem até uma árvore perfeita para uma casa na árvore. Helena finalmente sorriu, permitindo que uma lágrima escorresse. Acho que não custa nada dar uma olhada, respondeu, seu coração se aquecendo com os gritos de alegria do filho. No caminho para o carro, Miguel corria na frente, já fazendo planos para seu novo quarto. Rafael segurava a mão de Helena, seu polegar acariciando suavemente sua pele, um gesto que havia sobrevivido 6 anos de separação. Não estou tentando comprar nada, disse ele suavemente. Só quero dar a vocês tudo o que merecem, tudo o que deveriam ter tido desde o início. Helena parou, virando-se para encará-lo. Sabe o que Miguel me disse ontem? Perguntou, sua voz embargada de emoção. Disse que finalmente entende por que o Homem-Aranha sempre dá uma segunda chance aos vilões. Porque às vezes as pessoas só precisam de amor para se tornarem heróis. Rafael engoliu em seco, lembrando-se do primeiro encontro com o filho, quando Miguel compartilhara seu gibi favorito. E você? Perguntou hesitante. Também acredita em segundas chances? Helena sorriu. Aquele sorriso que Miguel herdara, o mesmo que iluminava os dias mais escuros. Acredito em recomeços, respondeu, apertando sua mão. Em construir algo novo sobre alicerces mais fortes. Miguel voltou correndo até eles, pegando suas mãos livres e puxando-os em direção ao carro. Vamos logo. Quero ver meu novo quarto antes de escurecer. Durante o trajeto, Helena observava pelo retrovisor seu filho tagarelando sobre cores de parede e prateleiras para quadrinhos. Rafael dirigia com um sorriso permanente no rosto, respondendo a cada pergunta de Miguel com a paciência de quem tenta compensar 6 anos de ausência. Quando chegaram ao endereço, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e dourado. A casa não era nada extravagante. Um sobrado simpático com jardim na frente e uma árvore robusta no quintal, exatamente como Rafael prometera. A gente pode voltar para casa juntos hoje? Perguntou Miguel enquanto exploravam os cômodos vazios, sua voz pequena carregando o peso de 6 anos de espera. Helena sentiu seu coração derreter. Pode, respondeu ela, encontrando os olhos de Rafael. Aqueles mesmos olhos verdes que haviam mudado sua vida 2 vezes. Acho que está na hora de voltarmos para casa juntos todos os dias. Rafael se aproximou, envolvendo-os em um abraço que parecia querer compensar todos os abraços perdidos. Do lado de fora, o sol finalmente se punha, marcando o fim de um capítulo, e o início de outro. Não uma história de dor e abandono, mas uma de redenção, perdão e amor renovado. O tempo cura o que o amor sustenta, murmurou Helena, lembrando-se das palavras que Miguel sempre repetia. E pela primeira vez em 6 anos, permitiu-se acreditar completamente nelas.